Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e Bom dia, irmãos. Tudo bem? Tudo na paz? Hoje, domingo, dia 29 de março, não podemos deixar de estudar a Palavra de Deus. E conversando com o pastor Anderson, chegamos a essa conclusão de que os trabalhos, ainda que de forma não convencional, mas de alguma forma pode continuar, né? E passaremos a gravar alguns vídeos aos domingos, por exemplo, além de ser pela manhã na escola dominical, iremos também fazer alguns vídeos dos irmãos do Ministério de Louvor, cantando louvores e para que estejam postando no grupo da igreja, para que os irmãos estejam participando de alguma forma ainda dos cultos, né? Ainda que seja à distância. E os irmãos, eu sei perfeitamente que os irmãos continuam tendo uma vida de oração, uma vida de santidade em casa. É assim que a palavra de Deus nos orienta, que assim como o Senhor Jesus mesmo diz que não é um monte, não é, enfim, um templo ou um outro lugar, né, que devemos adorar, a nossa limitação, a nossa adoração não se limita ao espaço físico, né? Então, nós, como servos do Senhor, não importando o local, devemos continuar com a nossa vida de santidade, de devoção a Deus, nos afastando do pecado, como sempre, e mantendo a nossa comunhão, ainda que por hora à distância, né? E nessa manhã nós vamos dar continuidade às nossas lições da revista, e hoje particularmente na lição 12, número 12, continuando com o assunto de depressão, né, que é o tema da revista basicamente. E aqui na lição de hoje vai abordar algumas aflições que o apóstolo Paulo passou, e o título, desde então já vamos ao título da lição: o risco da depressão por conta das tribulações. Aí podemos perguntar, mas tribulação? O cristão passar por tribulação? Exatamente, porque muito tem se falado, muito tem se pregado, infelizmente, em algumas igrejas, né, inclusive prometendo algumas coisas que não, de forma alguma, podem cumprir. Por exemplo, há uma máxima pregada por aí que conhecemos, né, que é aquela: pare de sofrer, venha para a minha igreja, que aqui é um lugar de tranquilidade, de calma, e seus problemas vão se acabar. E se a gente ler um pouco das Escrituras, nós já vamos chegar à conclusão de que é uma inverdade. A vida do cristão genuíno, aquele cristão que segue o evangelho puro, simples, que esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho sem acréscimos, sem algo que vá chamar a atenção do ouvinte, senão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Que é essa simplicidade. Embora um sacrifício valioso, é algo simples que veio de Deus para salvar a humanidade. E não é necessário que precisamos ir além do que está escrito, né? E infelizmente alguns líderes têm ultrapassado aquilo que as Escrituras nos dizem e nos ensinam. E diante desse título, né, a depressão por conta das tribulações, devemos de fato encarar essa realidade que tem amedrontado e tem acometido tantos servos de Deus e levado inclusive a depressões, né? Essa falta de certeza, de fé, de confiança em Deus. Porque sim, vamos ver aqui na lição que o cristão ele está inserido num mundo, né, que está sujeito a experimentar
de coisas boas e coisas ruins que o mundo pode nos oferecer. Inclusive as dificuldades, né? Estamos passando atualmente por esse problema do Covid-19, dessa gripe tão perigosa, e aqui eu quero até aproveitar e destacar, não é uma simples gripe, irmãos. Os irmãos têm que colocar isso na cabeça dos irmãos. Se porventura algum irmão ainda acha que é fake news, que igual, por exemplo, o próprio presidente da República, uma atitude irresponsável, dizendo que é apenas uma gripezinha, ou que é fantasia, que não é nada disso, irmãos. É uma coisa séria, e a igreja, como um órgão inserido na sociedade, tem seu papel social também de informar, né? Tem essa função também. Deve encarar esse problema como algo grave. E a igreja, ela não deve escutar apenas o que o seu pastor fala, o seu líder fala, tem que estar atento também às ordens dos governos, das autoridades. O pastor Anderson, graças a Deus, tomou essa decisão, além de estar baseado no estatuto da igreja, ele tomou essa decisão acertada, juntamente com a diretoria da igreja, para estar suspendendo as reuniões presenciais. Porque é isso, a determinação do governo é essa, evitar aglomerar pessoas, né? E infelizmente muitas pessoas não estão levadas isso a sério. E voltando aqui para o assunto da lição, o texto base, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que o fato de você ser cristão, o fato de nós sermos servos do Senhor, não nos isenta das perseguições, não nos isenta das dificuldades que o mundo vai nos oferecer, das doenças, inclusive, né? Há um relato, por exemplo, Paulo vai aconselhar, por exemplo, o servo Timóteo a não tomar somente água, mas tomar um pouco de vinho por causa da enfermidade que ele tinha no estômago. Não sabemos se Timóteo tinha uma úlcera, uma gastrite crônica, não sabemos. Mas uma verdade é que Timóteo tinha uma dificuldade de saúde, ou seja, era um servo do Senhor, né, era um missionário, se podemos assim dizer, teve um papel muito importante na história da igreja, mas sofria de uma enfermidade. Paulo, por exemplo, ele fala que tinha um espinho na carne, nós não sabemos qual o problema que era, mas era uma dificuldade que Paulo passava. Nós estamos falando de Paulo, um instrumento de Deus na história da igreja. O próprio apóstolo Paulo vai dizer também que ele deixou Trófimo, um irmão, companheiro de missão. Ele fala que ele deixou Trófimo em Mileto, a cidade de Mileto, por causa das suas frequentes enfermidades. Ou seja, mais um caso ali de um irmão que serve do Senhor, mas que passava por essa dificuldade. Então, essa mentira que se prega, dizendo que isso não é coisa de crente não pode passar por dificuldade, por doença, é uma mentira, irmãos. É uma heresia. Muitas igrejas estão lotadas, estão inchadas, justamente porque vendem essa mentira, né? E muitas pessoas não são curadas e eles simplesmente abafam esses casos, senão isso não dá mídia, né? Não dá público, e eles vivem disso, na verdade. Uma coisa é você saber que Deus, Ele cura, Ele tem um poder sim, Ele é dono de toda sabedoria, Ele é dono de todo conhecimento, Ele é dono de toda a ciência, Ele que criou, Ele é dono de todas as coisas, todo conhecimento provém dEle. Mas uma outra coisa é você viver disso. A igreja não tem que viver de promessa, de prometer isso ou aquilo. Sabemos que nós estamos de passagem nesse mundo. E o nosso alvo maior, o nosso objetivo nesse mundo não é
ter vida saudável, ter um carro na garagem, ter o melhor emprego do mundo. Não é isso. Nosso alvo é a nossa salvação, estamos aqui de passagem, né? Então, infelizmente, a igreja como um todo tem pecado, tem errado. Muitas igrejas têm errado nesse sentido, né, de distorcer o evangelho da salvação, pegando essa mentira de que ser crente você está, de certa forma, isento, está imune à dificuldade. Não é essa a verdade que as Escrituras nos ensinam. Jesus, o próprio São Jesus vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer que no mundo tereis aflições. Não é verdade? O próprio Senhor Jesus dizendo que no mundo teríamos dificuldades, passaríamos por muitas dificuldades, inclusive por sermos cristãos. Eu costumo dizer que se o cristão, no ambiente que ele está inserido, seja em casa, seja no trabalho, numa faculdade, ele não passa alguma dificuldade por ser cristão, algo está errado com ele. Porque o mundo já é maligno. O sistema do mundo é corrompido, é voltado ao pecado. E se você não fazer alguma diferença, não fizer alguma diferença no seu ambiente que você esteja inserido, é porque no mínimo você está parecido com o sistema. Você não está fazendo, você não é sal, você não é luz naquele ambiente. Então, se você não tem alguma dificuldade, ou um constrangimento, ou um tratamento diferenciado por ser cristão, talvez você não esteja ainda demonstrando, através dos seus frutos, né, do seu portar no dia a dia, da sua maneira de agir, às vezes você não está cumprindo o seu papel de cristão. É lógico que ninguém é perfeito. O crente, né, as pessoas, o mundo chama de santarrão, acha que o cristão ele é perfeito, ele não pode errar. É mentira, o cristão ele peca. A nossa natureza é pecaminosa, mas a partir do momento que temos um encontro com o Senhor Jesus, temos um advogado. Esse é o nosso diferencial. E temos o Espírito Santo que nos incomoda quando erramos. O mundo não, o mundo peca deliberadamente, peca, amanhã ele peca e não se arrepende e vive uma vida de pecado. E está satisfeito com isso. Nós, servos de Deus, não. Nós, quando erramos, nós nos incomodamos, né? Nós ficamos refletindo, às vezes, aquela coisa nos incomodando no nosso peito e nos ajoelhamos diante do Senhor e pedimos perdão. Essa é a nossa diferença. Tem? Então, embora estejamos inseridos nesse mundo, temos que ter uma vida diferente. Temos que fazer diferença onde quer que estejamos. Outro exemplo, Paulo, durante vários textos aqui a gente vai ver que Paulo ele sofreu muita dificuldade no seu trajeto, na sua vida missionária. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele diz o seguinte, ele está falando aos crentes de Corinto. Ele fala, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Ou seja, Paulo passou muitas dificuldades, irmãos. Não teve uma vida tranquila. Após o encontro com o Senhor Jesus, ele tem essa nova vida, né? Tudo aquilo que ele tinha, que ele considera como esterco, como algo inútil, todo o conhecimento que ele tinha, todo o status que ele tinha por ser romano, por ter sido fariseu, doutor na lei, tudo isso ele considera inútil após o momento que ele faz o encontro com o Senhor Jesus. Ele compreende que é uma vida com Deus, uma vida santa, isso não importa essas coisas todas. Mas importa andar com Deus, é uma vida de santidade, uma vida diferente, né? E Paulo, por por ter tomado essa decisão e ser ali escolhido pelo próprio Senhor Jesus, por meio daquele evento da revelação do Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele passa a ser também perseguido.
ele é açoitado, sofre naufrágios e prisões, inclusive. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, não teve uma vida fácil. Isso por quê? Porque é uma marca na vida do cristão. O sofrimento, a dificuldade, é uma marca na vida do cristão. O primeiro mártir do cristianismo, quem foi? Estevão, está registrado lá em Atos capítulo 7. Estevão foi morto ali a pedradas por causa de mentiras, por causa de acusações levianas, mas ele prefere ali, ele prefere manter seu posicionamento como servo do Senhor do que mentir. E ali ele, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus, ele morre daquela maneira. Então, são inúmeros exemplos. O historiador Tácito, quando a gente vai recorrer na história da igreja, esse historiador Tácito, ele falando num livro que ele escreve sobre Nero, por exemplo, alguns imperadores, e sobretudo Nero, ele relata ali, irmãos, quantas atrocidades que esse imperador cometeu com os cristãos. Muitos cristãos morreram perseguidos. Há relatos, Tácito vai citar, vai dizer que Nero, por exemplo, que ele além de mandar matar os cristãos, ele ainda pegava esses cristãos, pegava seus corpos e pendurava em estacas no caminho das cidades para de noite servir de luminária, de tochas humanas. Então, olha que homem demoníaco. Olha, imagina que os irmãos naquela época passavam, tudo por serem servos do Senhor. Pedro foi crucificado, os apóstolos todos morreram, cada um com uma morte pior que a outra. Pedro, a gente sabe, foi crucificado em Roma. O apóstolo André, segundo a história da igreja, vai dizer que André foi crucificado numa cruz em X, né? E outros apóstolos, o apóstolo Paulo vai ser martirizado, enfim, era uma morte pior que a outra, tudo por você ser um seguidor de Cristo. A palavra que Paulo fala, que ele cita aqui no versículo que lemos, a palavra grega de padecer, de sofrer, é a palavra no grego, tribou. O termo é esse, tribou, que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. Ou seja, a vida do cristão, quando ele toma essa decisão de andar nos caminhos do Senhor, não será uma vida fácil. Não será uma vida fácil. Irá padecer perseguições. Aqui no Brasil ainda temos essa liberdade de culto, mas creio eu que não vai ser por muito tempo, né? Só a gente observar as leis que estão sendo aprovadas. Em alguns países, inclusive, igrejas estão sendo fechadas. Então, podemos aguardar que as coisas vão piorar. E que essa liberdade que nós temos, como temos hoje aqui, nos cultos presenciais, certamente irá desaparecer, né? Só que algo chama e deve chamar a atenção nessa lição é que a tribulação, ou seja, o sofrimento, ele não deve gerar angústia. Ou seja, a tribulação é algo que pode acontecer, sim, vai acontecer certamente na vida do cristão. Mas essa transformação da tribulação em angústia é algo que pode ser tratado, né? Se não for tratado, pode inclusive gerar uma depressão. Isso que a lição vai nos passar. O autor vai dizer que, inclusive, que a depressão ela tem alguns pontos, alguns sintomas que, se não tratados, pode levar a ser uma depressão, inclusive uma depressão profunda e depois a morte. Então, ainda que a igreja sofra, ainda que nós, como servos do Senhor, possamos passar por inúmeras dificuldades na nossa vida, não podemos perder a esperança. Temos que ter uma vida
pautada na presença do Senhor e confiar verdadeiramente no Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. 2 Coríntios 1, versículos 8 e 9. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, ou seja, ficaram até com medo de morrer. O versículo 9 vai deixar algo interessante, vai dizer assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Para quê? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que nos ressuscitou, ou que ressuscitou os mortos. Então, aprendemos uma coisa aqui, que a tribulação, ela não deve gerar angústia, e sim a confiança em Deus. É muito fácil termos confiança quando está tudo bem, né? Quando tudo vai bem, a saúde está bem, né? Nosso trabalho, temos um emprego, nossa família está tudo bem, está tudo ok. Você confiar em Deus nesse contexto é muito fácil, não é mesmo? Porque está tudo tranquilo, a gente praticamente não busca muita oração, porque não vou pedir nada, né? Está tudo ok, está tudo legal. Mas nas provações, aí que podemos ver quem são os verdadeiros servos do Senhor. Porque o servo do Senhor, ele confia no seu Senhor. Ainda que ele passe por todas as tribulações, por todas as aflições, temos exemplos na Bíblia, vários exemplos, nas próprias lições passadas, vemos apóstolo Pedro, mais anteriormente Jó, estudamos sobre Jó, sobre Davi, pessoas que sofreram, cada um no seu contexto, com seu motivo diferente, mas que sofreram, mas no final confiaram no Senhor. E esse é o nosso objetivo como igreja, é passar isso para o mundo, que embora o mundo esteja perdido, embora haja hoje, por exemplo, essa epidemia, essa dificuldade enorme na saúde mundial, temos que confiar em Deus, irmãos. E eu vejo, inclusive, pessoas servas do Senhor, desesperadas, sem dormir, pessoas que, inclusive, às vezes entram até em depressão, com medo, eu vou morrer, o mundo está... Cadê a fé, irmãos? Cadê a confiança no Senhor? Se você compreendeu o Evangelho do Senhor Jesus, você vai entender que, embora passamos por tudo isso, temos um bem maior que a nossa salvação. O medo pode existir, né? A angústia pode nos abater por algum momento, mas não podemos viver em função disso. Temos que confiar no nosso Senhor, né? A nossa salvação, o nosso bem maior. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não vamos passar uma vida difícil, uma vida fácil nesse mundo, mas temos um Espírito Santo que nos consola, temos um Deus que nos protege, e até mesmo nas nossas dificuldades ele é adorado, ele é louvado, e todas as coisas elas sucedem para a adoração, para a glorificação do Senhor. Muitas coisas inclusive acontecem no mundo, como temos visto, não só agora, mas no passado, que o mundo ele precisa despertar, acordar desse sono do pecado. E muitas das vezes Deus se manifesta da forma como Ele quer, para que possamos despertar, acordar, irmãos. Porque o mundo está indo de mal a pior. A igreja tem dormido. Hoje é muito fácil você ser um crente. Você sai da sua casa, você vai para a igreja, senta lá no banco, aí não fala com o irmão, você vira uma coisa tão mecânica,
tão superficial que não tem transformação mais, não tem comunhão verdadeira. Você entra na igreja de uma forma e sai da igreja da mesma forma. Você não contribui e nem sai dali fortalecido, porque estamos às vezes brincando de ser cristãos. Não é isso que Deus quer para a igreja. Deus quer servos comprometidos com a sua palavra, com a vida santa de adoração, de oração. Nós temos que despertar, irmãos. Senão, toda dificuldade, toda tribulação, toda doença vai afastar a igreja da presença do Senhor. A nossa rocha está firmada em quem, irmãos? Em Cristo. Né? Não possamos ser casas edificadas na areia. Né? Vem a água e leva. Qualquer vento derruba. Temos que estar fortalecidos, edificados em Cristo, que é a nossa rocha. Em Cristo. Nele não há abalo algum. Não há mudança, variação alguma na sua palavra. Se confiarmos nele, tudo vai dar certo. Inclusive, nesse momento que a igreja passa, fiquemos tranquilos, não precisamos de ficar inquietos, amedrontados. Não, isso vai passar, isso faz parte da vida, inclusive, do servo do Senhor. E temos também que alertar os irmãos com aqueles irmãos, por exemplo, que têm alguma tendência à depressão, que inclusive esses momentos que acontecem agora servem também para agravar esses quadros. Né? Então, às vezes a pessoa ela já tem, se for uma coisa genética ou não, né? Ou aí tem que ser tratado também, de qualquer forma, mas às vezes por causa de alguns motivos agravam a situação desses irmãos. E nós como igreja temos que ter a consciência também de que a depressão, assim como a gente sempre tem falado aqui nas outras lições, a depressão não é espiritual, como nos fala. A depressão é uma doença. Ela pode sim te levar a cometer de tal forma que, devido à sua incapacidade física e emocional de se deslocar até as reuniões da igreja, pode sim acometer, inclusive, a sua vida espiritual, pode te atrapalhar também. Mas sabemos que é uma doença que tem que ser tratada, irmãos. Não existe crente super-herói. A depressão, ela tem médicos especialistas para que seja tratada. Então, essa de que pregam por aí também que não, isso é demônio, isso é pecado, irmãos, besteira. Não dê ouvido a essas pessoas, esses líderes. Porque, como eu falei anteriormente, pessoas que vendem o mal, né, e vendem a dificuldade para depois vender a cura. Né? Sabemos que é mentira. Todo cristão, todo mundo, independente de ser cristão ou não, está sujeito a essas coisas. Então nós, como igreja, devemos também estar atentos quanto a isso. Nem tudo é espiritual, irmãos. Depressão, seja ela por qualquer motivo, tem que ser tratada. E eu gostaria de deixar uma reflexão para os irmãos. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 24. E antes disso, vamos ler. Eu anotei aqui também, vamos ler um versículo muito conhecido, porém distorcido por aí, concernente a questões de sofrimentos também dos servos do Senhor. Em Filipenses 4, versículo 12 e 13, vamos estar lendo também, diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no versículo 13 ele finaliza dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, essa de que o cristão
vai ter só coisas boas na vida, irmãos, é uma mentira. O apóstolo Paulo deixa um exemplo claro aqui. Vamos sofrer, vamos padecer dificuldades, tribulações, doenças, mas algo maravilhoso ele deixa pra gente aqui, uma notícia boa. Ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ainda que o mundo nos traga coisas ruins, que chega inclusive nos abalar às vezes, tribulações, dificuldades, desemprego, uma família destruída às vezes pelo adultério, tudo isso, irmãos, tudo isso, Deus pode dar um jeito. Ele é poderoso para nos ajudar. Precisamos confiar no Senhor. É muito fácil falar da boca para fora que somos crentes, mas na primeira dificuldade nós negamos o Senhor pela nossa falta de fé. Se negar ao Senhor não é simplesmente falar que não acredito em Deus, não. É o próprio servo do Senhor que, por meio das suas atitudes, sua falta de confiança em Deus, nega ao Senhor. E possamos ter essa confiança. Deus está conosco. Deus vai continuar nos livrando de todo mal, de todo perigo. E ainda, o apóstolo Paulo fala, e ainda que não suportemos, ele fala que morrer para ele é ganho. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Será que temos condições de falar isso hoje em dia? Não, se porventura eu for ficar doente e morrer, amém, sou do Senhor. Será que temos essa fé, essa certeza? Podemos dizer isso para Deus? Temos essa vida, essa santidade, essa dedicação ao Senhor, essa confiança nele? Isso é o que devemos estar a cada dia se questionando e buscando essa confiança. E agora sim, no livro de Romanos capítulo 8, já finalizando, 8, 24, de 24 ao 30, preste bem atenção, irmãos. Diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmãos, que possamos ter essa confiança na nossa salvação, que essas dificuldades que aparecerem, seja doença, seja desemprego, seja qualquer dificuldade, irmãos, confiemos em Deus, que a igreja possa verdadeiramente abraçar essa palavra e que mal nenhum possa estar abalando a nossa fé. Portanto, possamos ter ainda uma semana abençoada e que possamos encarar toda essa crise firmes na fé, crendo que Deus vai ajudar a sua igreja. Que os irmãos possam estar colocando isso nos seus corações. Amém? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Amém.